Bom, gente, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Univan, professor de algumas disciplinas do curso e também coordenador da pesquisa e da monitoria do curso de administração. Então, estamos aí no nosso terceiro e último dia, iniciando o nosso terceiro e último dia de evento, né? Dessa vez com a presença da nossa convidada, a professora doutora Luma Luiz. Ela foi muito concisa, né, no mini currículo, foi mini, foi nano currículo. E aí, se ela quiser, ela detalha um pouco mais da formação dela. Ela é doutora, tem graduação, mestrado e doutorado em administração, formação toda pela UES, e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Ceará, né, e as pesquisas delas são voltadas para a área de estudos organizacionais, e dentre essas pesquisas, uma que ela trabalhou no doutorado dela, que eu acho interessante, são as práticas do organizar na perspectiva histórica. Então, ela junta aí dois elementos interessantes e que são pouquíssimos pesquisadores que trabalham com essa temática. No Brasil, eu sei que são, aí no mundo ela pode falar melhor do que eu. Já vou confessar meu pecado, né, que eu, como nós tivemos que organizar esse evento em tempo recorde, eu fiz aí um nepotismo acadêmico, né? Chamei amigos. Ontem foi a Camila, agora é a Luma, mais tarde vai ser a Daphne. Todas são minhas amigas da época do mestrado. Mas, assim como vocês viram ontem com a Camila, né? Todas são também muito competentes, muito qualificadas e vocês vão aprender bastante hoje aqui com ela. Então, Luma, a palavra está contigo. Boa sorte. E aí, pessoal, a Luma vai fazer uma fala aí de uma hora e um pouco, e no final a gente abre para as perguntas, tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos, né? Eu queria primeiro dizer que é um prazer estar aqui nesse congresso, participando a convite do meu amigo querido, Univan, né? E trazer um pouco, né, de uma temática que, como ele também muito bem colocou, acaba passando muito batido, às vezes, quando a gente fala de pesquisa em administração, ou mesmo da nossa vivência no contexto das organizações, né? Então, falar sobre práticas é sempre oportuno, porque eu acho que abre uma janelinha, e em alguns casos vira uma chave, né, para a gente observar aí outros aspectos da vida organizacional, tá? Bom, vou complementar aqui, né, um pouquinho do meu currículo. Como o professor Ivan colocou, eu sou atualmente professora adjunta, né, na UFC, né, mas minha trajetória de pesquisa, de formação, né, de pesquisa, ela é toda pela UES, onde eu tive a oportunidade de trabalhar esse tema de práticas, né, que está aí no âmbito dos estudos organizacionais, né, não só esse, mas outros temas também bem interessantes, tão quanto, e poucos discutidos, né, como estética organizacional, como a produção do espaço organizacional, né, mas de uma perspectiva um pouco diferente, tá? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, novamente, compartilhando aí desse conteúdo, né, desse debate, dessa esfera, né, da gestão, que é, muitas das vezes, pouquíssimo, né, discutida, né, trazida para a gente refletir sobre ela, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha tela e, momentaneamente, eu vou perder o contato do chat, mas depois a gente pode abrir aí a gente vai abrir, na verdade, né? Para todas. Qualquer coisa eu vou te auxiliando aqui, tá? Se houver algum comentário e tudo, aí eu falo contigo. Perfeito, né? Quando a gente coloca a tela, a gente perde o contato do chat. Mas depois a gente pode abrir para falas, né? A gente vai abrir para falas. Bom, práticas do organizar à luz da perspectiva histórica. E eu tenho certeza que alguém, quando viu o banner, né, do congresso e o título da palestra, perguntou, mas o que é isto, né? Porque, a princípio, aqui a gente está fazendo a junção de vários elementos que a gente se pergunta, mas e o que isso tem a ver com a administração? O que isso tem a ver com gestão? Tá? E eu digo para vocês, tem muito mais a ver do que talvez vocês possam imaginar, né? Só que a gente acaba
na nossa prática, às vezes, deixando isso passar, né? O conhecimento, ele pode ser tão sutil, tão cotidiano, né, que ele acaba passando batido. Então, vamos aqui, né, a gente vai montar um raciocínio para entender o que são essas práticas, né, e como é que a gente pode compreender ou acessar ou visualizar, né, essas práticas dentro de uma perspectiva histórica. Então, a primeira coisa que eu já quero pontuar, mas sem adentrar muito ainda, é história tem muito mais a ver com a administração do que se possa imaginar, tá? Bom, então vamos lá. Essa frase, né, e ela é uma adaptação aí de uma frase bem famosa, né, que circula, né, no meio corporativo, mostra pra gente que administração, gestão, né, é um elemento fundamental na nossa vida de uma forma geral, né? E aí eu sempre gosto de trazer, em todos os contextos onde eu tenho a oportunidade de falar, que a administração, ela está presente na nossa vida individual, né? Ela está presente nas organizações, não apenas só nas empresas, né? A gente tem aí um contexto bem amplo, onde a gente pode discutir a administração, né? E a gente costuma dizer que a administração, ela é a coluna, né, que sustenta todo o resto. Ontem, né, nós tivemos aí as celebrações pelo Dia do Administrador, eu sou administradora, né, por formação, e nesse dia a gente sempre traz, né, com uma visibilidade, a relevância do nosso trabalho, né, do nosso trabalho gerencial, que está presente em todas as áreas, em qualquer lugar. Se você for fazer uma reflexão da sua vida individual, né, na sua casa, você como um sujeito no mundo, você vai ver que ali tem administração, né, que ali tem gestão, que ali tem práticas administrativas, né, que a gente realiza o tempo inteiro nos mais diversos contextos, né. Então, in God we trust, all the rest will be managed, tá? Então, isso mostra pra gente que a gestão está em todo lugar, né. A gestão, ela faz parte da nossa vida e não apenas da vida corporativa, né? Então, como um elemento, como um eixo, como uma coluna, né, que eu trouxe essa analogia, que sustenta a vida, né, as relações, as interseções que a gente vai ter aí ao longo da nossa trajetória, não apenas profissional, né, a gestão, ela está em todo lugar, tá? Só que, muitas das vezes, aí vejamos se vocês concordam, né, com esse pensamento. Muitas das vezes, né, a gente tem uma certa dificuldade de explicar de uma forma clara e objetiva o que é gestão, né, o que é gerenciar. E aí a gente tende a colocar os sinônimos, né, não, gerir é administrar, beleza, mas e aí? Né, o que é administrar? O que envolve, né, essa nossa prática, essa nossa ação, o nosso trabalho, né? Ele é composto pelo quê? Tá? Já que ele está em todo lugar, e nós nos propusemos, né, a aprofundar os nossos conhecimentos, a nos especializarmos nessa área, nessa ciência, né? Então, o que é isso? Já que está em todo lugar, já que tudo precisa ser gerenciado, o que é a administração? O que é a gestão, né? E aí, às vezes, a gente pode ter, de uma forma geral, uma certa dificuldade de explicar de maneira objetiva o que é isso, tá? Quando a gente fala sobre gerir, né, sobre administrar, né, a gente está falando de um processo, né? E aí vocês já devem ter visto em várias disciplinas, dentro da trajetória acadêmica de vocês, que a gente lida diretamente, né, no nosso dia a dia, nos contextos onde nós atuamos, a gente lida diretamente com processos, né? Um processo administrativo que tem, de uma forma geral, né, o propósito de alcançar objetivos. Eu coloquei organizacionais, mas também podem ser individuais, né?
A gente pode pensar na administração como uma forma de nos levar a objetivos individuais, organizacionais, coletivos, tá? Então, a gente tem esse entendimento que administrar é um processo, né? E esse processo é composto pelo quê? E aí, de novo, né? Lá na nossa trajetória acadêmica, a gente estuda várias teorias, a gente pega lá a TGA, fundamental para a gente entender essa discussão aqui, né? A gente pega outras disciplinas que abordam esse processo, que esmiuçam esse processo, que detalham, tá? E mostram para a gente que o processo de administrar, ele tem, de uma forma geral, essas 4 atividades básicas, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Todo mundo aqui já ouviu, em algum momento, né, da sua trajetória, o nosso bom e velho PODC, né? PODC aí é considerado como a grande ferramenta que o gestor vai ter para fazer o seu trabalho, né? Para realizar o seu trabalho. Né? O que um gestor faz? É isso. Né? Ele planeja, organiza, dirige e controla. Só que essas 4 coisas acontecem juntas e misturadas ao mesmo tempo. Né? Às vezes é muito difícil a gente colocar de lado aqui, não. Aqui é só planejamento, nessa situação eu tenho só organização, nessa outra eu tenho só direção, e nessa outra eu tenho só controle. Né? Por quê? A gente sabe que esse processo ele é cíclico, essas atividades acontecem ao mesmo tempo, né? E elas são fundamentais, imprescindíveis. Sem elas, a gente não faz administração. Né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, vocês já têm um conhecimento prévio da própria trajetória acadêmica de vocês, né? Onde a gente entende que o fazer gerencial, quando a gente vai para uma empresa, quando a gente vai para um estágio, quando a gente vai para a vida organizacional, né? A gente precisa dominar essas atividades, tá? A gente precisa conhecê-las e trabalhá-las muito bem, certo? Por que que isso é fundamental para a nossa prática? Porque planejar, organizar, dirigir e controlar são ações que instrumentalizam a gestão, tá? E o que é uma coisa que instrumentaliza? O que é uma coisa instrumental, né? Vamos pensar que você comprou um guarda-roupa novo, né, para sua casa, e você vai montar, né? Você vai se aventurar aí nessa tarefa, né, que é uma aventura, de montar esse guarda-roupa. Para montar esse guarda-roupa, você precisa do quê? Manual de instruções, chave de fenda, uma parafusadeira, de repente, né? Você precisa de ferramentas, tá? Então, você vai precisar de ferramentas para executar essa montagem, né, e alcançar o objetivo, que é ter o guarda-roupa ali, né, pronto para uso, tá? Na administração acontece a mesma coisa. Só que a gente não usa, né, chave de fendas, trincha, alicate, a gente usa planejamento, organização, direção e controle, tá? Então, esses são os nossos instrumentos. Essas ações, essas atividades, né, são ferramentas que instrumentalizam a gestão. Por isso que eu estava falando antes, né, que sem elas a gente não consegue colocar em prática a nossa ciência, né, o nosso fazer, principalmente na vida corporativa, né, na vida organizacional. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, né, espera-se que esse administrador ele domine muito bem esse ferramental, para que a gente tenha um resultado prático de um conhecimento que é subjetivo, né, que é interno, que é tácito, daquele sujeito, certo? Então, a administração, ela pode ser explicada brevemente, muito brevemente, claro, dessa forma, né?
ações que instrumentalizam, né? A gente tem essas ações que instrumentalizam. Mas aí, né, a gente está olhando para um lado da moeda, tá? Será que é só isso? Será que o nosso fazer, ele é unicamente composto por ações instrumentais que vão nos permitir aplicar de forma técnica, objetiva, cirúrgica, né, o nosso conhecimento, tá? Será que a nossa ciência, a ciência administrativa, ela é apenas formada por essas ações instrumentais? Será que não tem nada mais? Será que não tem uma outra forma, né, de nós entendermos e modificarmos, né, a nossa ação enquanto gestores, enquanto pessoas que vão aplicar um conhecimento muito específico, tá? Então, é a partir desse questionamento, né, que a gente começa a pensar que tipo de elemento, né, a gente pode visualizar, entender, vislumbrar, né, para explicar um pouco mais da nossa prática, né, das nossas ações enquanto gestores, enquanto administradores, enquanto seres humanos em um contexto organizacional, tá? Então, a gente vai, a partir desse questionamento, né, se abrir para outras possibilidades, tá? A gente vai começar a se questionar e questionar a nossa própria ciência e questionar no bom sentido, né, claro. Questionar o que tem mais, né? O que vem mais aqui, tá? Então, é nesse contexto, né, que a gente precisa pensar que existem outros aspectos para além dessa ação instrumental, né, para além desse PODC, né, que nos permitem compreender a gestão, tá? Então, nada se reduz a essas 4 atividades que a gente recorre sempre, né, de uma forma a fundamentar a nossa ação, tá bom? A gente tem aí, ó, uma escada bem longa, né, um caminho bem amplo, e que muitas das vezes ele se interseciona, né, com outras áreas, com outras ciências. A gente sabe que a administração, né, ela é uma área que bebe demais de outros campos disciplinares, né, como a psicologia, a sociologia, a economia, né? Então, existem outros aspectos, né? Existem outros elementos, né, outros pontos que vão muito além, né, dessa ação instrumental, dessa prática técnica, objetiva e cirúrgica, para explicar a administração, tá? Então, a gente começa a pensar o seguinte: a gente não... A administração, né, essa ciência, vamos imaginar que ela é um elemento multifacetado, tá? E que, no primeiro momento, porque é mais didático e é mais objetivo até, né, a gente pensa, né, nesse objeto multifacetado pela ótica do PODC, né, que não está errada, que é fundamental, que é muito importante. Mas existem outras faces para a gente prestar atenção. Muitas, inúmeras, né? E aí, hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre uma dessas faces, que é a face, né, das práticas. Tem só a face das práticas? Não. Tem a face da estética, tem a face do espaço, tem a face, espaço, né, espaço físico, tem a face da sustentabilidade, por exemplo, tem a face da estratégia, então tem várias faces, tá? Só que aqui, o nosso debate, ele vai girar em torno de aspectos que estão no nosso cotidiano, né? Que são as práticas, tá?
Essas práticas, e aí eu acho super importante a gente fazer aqui uma breve separação, né, só para tornar a coisa mais didática. Quando a gente fala de prática, né, a gente imediatamente, né, no primeiro contato, a gente pensa que a prática é a repetição. Ah, eu quero tocar violão. Eu não sei tocar violão, quero aprender, né? Então, eu preciso praticar, né? E para praticar, eu vou repetir. Repetir, até chegar num nível ou numa performance, né, que eu considero aceitável, que eu concorde, que eu acho que tá bom, certo? E aqui a gente vai entender que prática não é exatamente essa repetição, tá? A prática, ela é um conceito que vem lá, né, na sociologia, certo? E que ela vai versar sobre esses aspectos cotidianos. O que é o cotidiano? Tá? O cotidiano é o dia a dia. Né? O cotidiano é você acordar, ter sua rotina matinal, vai para o seu trabalho, vai para a faculdade, lá vai encontrar pessoas, lá vai fazer coisas, certo? Lá vai dizer coisas, depois você volta para casa, tá? O cotidiano é isso, né? É o trivial, é o simplório, é aquilo que muitas das vezes nós fazemos e a gente está no que a gente chama de automático, né? Então, isso aqui eu faço porque é o que eu faço todo dia, é o que eu tenho feito e vem dando certo, né? É o que eu faço, né? Na minha vivência como indivíduo e também na minha vivência como gestor ou como colaborador, né, como estudante, tá? Então, esses aspectos diferentes, multifacetados, que a gente tem para entender, né? A gestão, um deles passa por esse cotidiano, tá? O simples, o dia a dia. E é nesse simples, nesse dia a dia, que a gente vai dar de cara com as práticas, tá? Então, a gente já sabe que prática não é repetição apenas aqui, né? Nisso que a gente está falando. A prática, né? A prática, ela vai estar relacionada a o que a nossa literatura chama, né, define como microações, tá? A prática, ela vai ser composta, né, aí por vários pequenos passos que nós realizamos no nosso cotidiano, e aqui a gente traz a discussão, né, para o cotidiano organizacional, e essas microações, esses pequenos passos, eles são dirigidos, eles são explicados, em parte, né, por significados que determinados acontecimentos, fenômenos, né, possuem para nós. Tá? Então, a gente pode, a partir dessa ideia, né, de prática, entendendo ela como pequenos passos, pequenas microações, e quando eu falo pequenas, são bem pequenas mesmo, né, que são realizadas a partir da nossa percepção de mundo, tá? E essas pequenas ações realizadas a partir da nossa percepção de mundo, né, da percepção que a gente tem do nosso trabalho, da percepção que a gente tem da nossa atividade acadêmica, dos nossos relacionamentos, né? Essas microações, elas são direcionadas por essa percepção de mundo, os significados que a gente dá para esses acontecimentos, mas elas também constituem, né, formam, modelam esse cotidiano, tá?
Então, as práticas aqui, elas assumem um significado muito mais amplo e difuso, né? Se a gente vai para o debate dos autores, da literatura, se a gente se aprofunda, né, nessas pesquisas, a gente vai ver que não estamos exatamente próximos de um consenso, né, de todos esses pesquisadores, e aqui eu trouxe alguns, né, Sertor, Nicolini, Gerhard, mas existem vários outros, né, a gente não está, assim, muito pertinho do que a gente chama de um consenso sobre práticas, né, na verdade, esse é um campo que ainda está em franca expansão, como a gente falou lá no começo, né, uma vertente, é uma perspectiva que ela ainda, muitas das vezes, não chegou para a gente em termos de conhecimento instrumental, né? Então, ela é um campo em franco debate, né, em franco crescimento, e que, por isso, a gente ainda não tem exatamente um consenso sobre o que a gente pode amarrar enquanto prática, por isso que é amplo, tá? Mas a gente aqui vai ficar com a ideia de que essas práticas são microações. E essas microações, elas são compostas por vários elementos, né? Essas microações, elas formam o nosso cotidiano, que elas são formadas também por eles, por esses fenômenos, né? Que para a gente tem algum significado, tá? E que fenômenos são esses, Luma? Né? O que poderia me levar a praticar, né? E nós praticamos todo dia, toda hora, em contextos diferentes, e para cada contexto, a prática, ela assume um significado, tá? Por exemplo, eu posso ter fenômenos da ordem material, tá? Pessoas, artefatos, certo? Então, as minhas práticas, elas podem, por exemplo, ser guiadas quando eu observo dentro da minha organização, dentro do meu ambiente de trabalho, né, a maneira como as salas estão dispostas, os móveis estão distribuídos, quando eu me questiono, por que eu tenho que usar fardamento e o meu chefe não? Quando eu me questiono, por que a sala do diretor é 5 vezes maior que a minha, sendo que eu faço um trabalho tão importante quanto o dele? Aí, claro, né, muitos de vocês podem estar pensando agora, isso é óbvio, porque ele tem mais dinheiro do que eu. Não é exatamente sobre aspectos instrumentais que a gente está falando aqui, né, são sobre aspectos simbólicos. A gente sabe que por trás, por exemplo, de um diretor, de um presidente, há todo um simbolismo ali, né, a figura do dono. Tenho certeza que alguém aqui já vivenciou a seguinte experiência. Ei, fulano, o dono chegou. Cuida, te ajeita. Você empreende várias práticas diferentes porque o dono chegou. E a figura do dono, ela é carregada de simbolismos, né? E aí a gente entra em fenômenos imateriais. A figura do dono chegou. Então, quando você escuta o dono chegou, te ajeita, né? Você vai realizar uma série de práticas para cumprir esse te ajeita, né? Você vai ajeitar aqui. Opa, você vai ver se a mesa tá ok, né? Isso são práticas, tá? E essas práticas, elas formam esse cotidiano da organização. Nesse exemplo, né, que a gente pegou, fica muito evidente que tem um aspecto imaterial aí, né? E aí você experimenta várias emoções, vários sentimentos, e a partir dessas emoções e sentimentos, você pratica, tá? Então, a prática é um aspecto que está ali presente no nosso cotidiano, não tem como a gente se desfazer dela. Querendo ou não, você compreendendo ou não, a prática está ali e ela está acontecendo. E você, às vezes, pode nem estar se dando exatamente conta de que ela está acontecendo, mas ela está ali, certo?
Então, nesse contexto, às vezes pode ser até um pouco desafiador, né? A gente se propor a olhar para essas práticas, porque elas não são tão evidentes como a nossa ação instrumental, né? Elas estão ali, sorrateiras, né? Despretensiosas, inofensivas, mas às vezes podem ser muito ofensivas, né? Dependendo do contexto, da situação, né? Então, a prática está ali, ela sempre esteve ali, sempre estará ali, né? Nos ajudando a, por meio dessas microações, formar o cotidiano da nossa organização, tá? Do nosso ambiente corporativo, né? Do nosso ambiente organizacional. Então, aqui eu trouxe uma lista, entre aspas, né? Alguns aspectos que são tão triviais, né? São tão simplórios, mas todos são prática, né? Andar pelo pátio da empresa, né? Pelo espaço físico, né, da empresa. Coloquei pátio, mas entenda como espaço. Despretensiosamente. Conversar no hall do cafezinho. Ai, a sala do cafezinho. Gente, eu diria para vocês que é o grande bastidor da vida corporativa é a sala do cafezinho, tá? Porque lá nós desenvolvemos, né, nós realizamos várias práticas, várias microações que às vezes podem não fazer sentido ali, na hora do café, né, naquela copa, naquele espaço do cafezinho, mas elas fazem sentido mais à frente, tá? Então, eu acho assim, e vou até fazer um parênteses aqui, principalmente para quem estiver em fase de conclusão de curso, vai aí trabalhar trabalho de conclusão, olha para a sala do cafezinho, tá? Ali acontece tanta coisa relevante que vocês não têm ideia, né? É para além do café, muito além, certo? Então, na sala do cafezinho, a gente está realizando uma série de práticas que interferem na vida organizacional, tá? Quando nós estamos observando, percebendo, sentindo o espaço que a gente ocupa, né? E aí eu não falo de um espaço simbólico, eu falo de um espaço físico. Tudo isso é prática, tá? Então, esse nosso papo aqui, ele é muito oportuno para trazer a gente esse tipo de reflexão. Será que eu estou observando essas práticas? Será que eu estou conseguindo identificá-las? Será que eu já parei em algum momento para pensar sobre isso, né? Então, elas estão lá. Sempre estiveram, sempre estarão. E aí o nosso desafio é o quê? Acessar, entender, observar, compreender, certo? Então, aqui, né, a gente tem algumas características, né, dessas práticas, né? Alguns autores consideram essas microações como maneira de fazer, né? E a gente sabe que existem, no contexto corporativo, principalmente, né, no social também, no contexto social também existe isso, né? Ações, regras, estruturas que orientam, né, as práticas, essas microações, né? Ninguém vai trabalhar de biquíni, a não ser que você trabalhe na praia. Mas se você trabalhar dentro de um escritório, você não vai trabalhar de biquíni, de roupa de banho, né, que seja. E aí isso me lembra, e aí é só um exemplo, né, de como existem regras, existem estruturas que são socialmente construídas e que também organizam essas microações cotidianas. E aí isso me lembra uma reportagem, tem alguns anos isso já, né? Não sei se vocês devem ter visto à época, que era o seguinte, né? Um grupo de pessoas pegou uma calçada na Aldeota, né, no bairro Aldeota,
E nessa calçada, eles começaram a utilizar essa calçada como se estivessem na praia. Botaram cadeira, né? Estenderam toalha, ficaram tomando sol. Levaram um lanche, né? E sentaram ali. E as pessoas olhavam assim, estão malucos, né? A nossa construção social, ela leva a gente a esse tipo de reflexão, né? Pensamento. Então, tão doido, né? Na calçada, por que não vou pra praia, né? Esse é um tipo de forma, né, da gente entender, de ver, de visualizar, né, a prática acontecendo de uma forma muito explícita. Só que essa prática, ela está sendo, assim, um pouco, eu não vou dizer rebelde, né, porque não é exatamente um ato de rebelião, mas ela está sendo um pouco subversiva, né? Socialmente, a gente concordou, né, todo mundo combinou que calçada não é praia. Mas para esses caras era, né? Então, ali a gente tinha um exemplo, né, e depois eu acredito que esse evento, ele está ainda registrado aí nos jornais, quem quiser depois, eu recomendo que dê uma olhada, tá? Então, as nossas microações, elas são, né, dirigidas pelo nosso cotidiano. O que a gente tem no nosso cotidiano? Regras, combinados sociais que a gente fez ali em um determinado contexto, né? E que a gente acordou tacitamente. E esses combinados, né, eles organizam as nossas práticas, as nossas microações, certo? Não só esses combinados, mas também os espaços físicos, né, que nós ocupamos. O prédio da tua organização, o prédio da faculdade, a tua casa, né? Esses espaços físicos, eles também organizam as nossas microações, certo? A rua, né? Então, nesse sentido, a gente tem um amplo debate, né? Eu trouxe aqui novamente alguns autores que ilustram um pouco desse debate, tá? Como é que a gente pega esses elementos que são múltiplos, que são plurais, que são diversos, né? E como é que a gente dá sentido para eles, né? Então, práticas, microações, tem muito a ver com dar sentido, né? É parte de um combinado socialmente feito, e a gente entende que na vida organizacional a gente tem uma mini sociedade. É parte também, né, de um sentido que a gente dá para um espaço. Esse grupo que eu trouxe como exemplo, ele deu um sentido completamente diferente para a calçada, tá? E nós, no nosso cotidiano corporativo, a gente dá sentido por meio das nossas práticas, tá? Eu sei que o rol do cafezinho é para tomar café, mas às vezes rola, né, aquele papo paralelo ao papo formal da organização, sobre várias questões organizacionais, né? Eita, ouviu? Fulano vai sair, né? Fulano vai ser demitido, e será seu próximo? Aí começa, né? Aquela conjecturação, tudo isso é prático. A gente está dando sentido, né? A gente está fazendo desse rol do café um espaço de organizar, de organização, tá? E tudo isso, essas microações, elas acabam reverberando, né, de alguma forma, lá naquela ação instrumental. Ai, fulano vai ser demitido, né? Então, pode ser que eu seja promovido, né? Então, eu vou aqui dar mais atenção a essa minha atividade, essa minha tarefa, né, esse meu conjunto de tarefas que forma a minha função aqui nessa empresa, certo? Porque aí vai que o chefe fulano, XYZ, observa e tal. Uma prática que estava sendo realizada, uma microação inofensiva, né? Despretensiosa, que rolou lá no rol do cafezinho, afeta a tua prática instrumental. A forma como você vai colocar em prática o teu conhecimento técnico.
por meio, né, das atividades que conformam aí a gestão, tá? Então, a gente começa a entender que prática, nesse nosso contexto aqui que a gente está discutindo, né, ela vai muito além da repetição, do exemplo do violão que eu dei anteriormente, tá? E ela vai muito mais além do que a nossa ação instrumental, tá? E ela afeta essa ação instrumental. Então, em alguns casos, né, a depender de que tipo de prática está sendo realizada ali, desempenhada, né, pelos sujeitos, pelos atores organizacionais, essa prática ela pode ser muito boa, mas ela pode também ser muito perigosa, né? Então, é fundamental que a gente tenha entendimento sobre ela, tá? Ou pelo menos a gente comece olha, ali tem alguma coisa que é muito mais do que o simples ato de fazer um orçamento, né? Aqui tem alguma coisa por trás. Vamos observar, vamos abrir a nossa visão para aspectos que fogem a essa instrumentalidade, né? Que eu falei, mas que estão ali, presentes, atuantes e impactando, né? No fazer gestão, tá bom? Essa ideia de que os espaços, né, ilustram essa prática e dão sentido a ela, e as práticas dão sentido ao espaço, percebam que é sempre um movimento de vai e vem, né? As coisas se interferem mutuamente, reverberam também na nossa prática instrumental, certo? Então, o que a gente vai depreender disso? O cotidiano organizacional, o dia a dia dessa empresa, do meu ambiente de trabalho, tá? Ele é resultado das práticas, certo? A minha prática instrumental, as minhas ações instrumentais, elas são decorrentes da prática, tá? Então, o cotidiano é resultado da prática. Mas esse cotidiano, ele também mostra pra gente quais são aquelas práticas que de fato importam, tá? Ou seja, se em determinado momento da minha trajetória em uma organização, aquele momento do café, ele pode deixar de fazer sentido, tá? Então, se esse cotidiano, ele perde sentido, se aquele espaço, ele perde sentido, se aquelas relações, elas perdem sentido, elas deixam de sinalizar para a gente que aquelas práticas importam. E a gente começa a olhar para outras, tá? Então, é sempre um movimento de influência mútua, né? Uma coisa afeta a outra sempre, certo? E aí, nesse sentido, a gente pensa o quê? A gente chega a que tipo de conclusão? As práticas, elas são interdependentes, tá? A minha prática depende do cotidiano, depende do sentido que eu dou para as coisas, pessoas e fenômenos imateriais, tá? E em alguns casos, ela depende também da prática do outro, né? A gente sabe que nós, seres humanos, somos seres absolutamente sociais, e a gente, alguns autores, né, o próprio Sertor, que é um autor que discute muito, né, a questão da prática, ele coloca que sem o outro, né, os outros, as outras pessoas, né, os outros indivíduos, né, fica muito difícil a gente reconhecer a nossa própria ação, tá? Então, eu só existo enquanto sujeito organizacional, tá? Não é só numa discussão sociológica, mas organizacional. Eu só existo enquanto sujeito porque o outro me reconhece como sujeito. Então, a prática do outro também influencia na minha. Tá? Se eu não tiver ali um grupo de pessoas para discutir comigo os boatos de uma possível demissão ali naquela organização, essa prática não tem sentido. Tá?
ela perde parte do seu sentido. Quando ela também deixa de encontrar nesses outros, né, essa relação de interdependência. Tá? Por que tudo isso é importante, Luma? O que isso vai alterar no meu dia a dia de trabalho, né? Parece, num primeiro momento, a gente pode eventualmente achar que é uma discussão tanto quanto abstrata, né? Mas não é. Por meio da prática, a gente consegue mudar a vida organizacional. Através dessas microações, a gente consegue transformar o nosso cotidiano. Então, se você é uma pessoa que ocupa ou pretende ocupar uma posição importante dentro da hierarquia gerencial, né, você tem que entender que no teu grupo ali, né, naquele contexto que você vai gerenciar, existem elementos que você, não vai conseguir controlar diretamente, 2, que vão alterar a tua vida organizacional. Como é que você vai se posicionar sobre isso? Como é que você vai estruturar práticas instrumentais, ações instrumentais, planejar, organizar, dirigir e controlar, considerando que as microações podem afetá-las? Tá? Então, entender práticas é fundamental para que a gente possa entender a nossa ação gerencial, aquela lá do começo que eu falei, né? O planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá? Então, essa é uma justificativa, né, um argumento que a gente pode entender por que conhecer as práticas é importante. Tá? Depois a gente pode pensar que as práticas são importantes porque entendê-las, compreendê-las, ainda que eu não acesse na sua totalidade, até porque seria muito desafiador, é um dilema isso. Ainda que eu não acesse essas práticas em sua totalidade, né, o que eu consegui entender, a fatia que eu consegui observar, ela já me explica muito no meu cotidiano, daquela pequena sociedade organizacional, dos sentidos que são atribuídos ali, né? Às vezes eu posso jurar que a minha equipe, ela tá super contente, satisfeita e engajada em um determinado projeto, em uma determinada atividade. As práticas dizem o contrário, né? Se eu não tiver a capacidade de, pelo menos, observar e entender que ali pode estar acontecendo alguma coisa que foge dessa instrumentalidade, minha equipe está indo para um lado, eu estou indo para outro, né? Então, nesse contexto, né, compreender a prática é a gente construir uma ponte entre essas microações, os sentidos do cotidiano, os significados, os fenômenos, e essa pequena sociedade organizacional que a gente tem ali, né, dentro da empresa, dentro da organização, dentro da corporação. Tá? Eu vou, a partir da compreensão das práticas, entender aspectos subjetivos, tá? E por que os aspectos subjetivos são importantes? Porque eles interferem nos objetivos, certo? E à medida que eles interferem nos objetivos, eles vão interferir lá no final, no alcance do meu objetivo organizacional, certo? Então, a gente não pode simplesmente varrer assim, para debaixo do tapete. Não, isso aqui dá muito trabalho, quero não, é muito difícil. Eu, como gestor, eu na qualidade de administrador, jamais posso ignorar os aspectos subjetivos. Claro, é um desafio dar conta deles, mas eu não posso fingir que eles não existem, tá? E com isso eu vou além da instrumentalidade. A instrumentalidade é ótima, porque é, assim, uma coisa bem funcional, né? 2 mais 2 é 4, e é isso aí, vamos lá. Tá, mas o que tem antes disso? Né? O que tem por trás disso? Certo? Ir além da instrumentalidade me ajuda a construir uma organização, enquanto grupo, muito mais sólida, né? Muito mais profunda,
do que se eu olhar só para os aspectos objetivos. Ah, mas o mercado quer os aspectos objetivos. O mercado é muito mais dirigido pelos aspectos subjetivos do que pelos objetivos que vocês imaginam, né? E aí a gente precisa de um mergulho na literatura. Entender as práticas, né, nos ajudam a sair da superfície, né? A constituir competências nossas, individuais, que nos ajudam a entender o ser e o estar no mundo organizacional, tá? E também nos ajudam, né, a pensar criticamente. E nunca foi tão importante ter um pensamento crítico, né, nos dias de hoje, como nos dias de hoje, e para além de um contexto mais amplo, pensar criticamente é uma soft skill. Soft skill é o que dirige, né, o mercado de atração, recrutamento, seleção. Você pode ter 84 diplomas diferentes, de várias instituições renomadas, graduações, especializações. Se você não tem soft skill, a chance de você ficar lá para trás na fila é imensa, né? E pensar, entender, conjecturar sobre práticas nos ajudam, né, a ter essa reflexão crítica tão importante enquanto pessoa, enquanto gestor e o mercado, né? O mercado está aí também buscando por esse tipo de capacidade, tá? Então, olhar para as práticas também é uma forma de nos abrirmos, né, para essa reflexão crítica, tá? Como é que faz, né? Tá, é bacana. Como é que a gente faz? A gente aplica um questionário e acessa, né, essas práticas, a gente faz entrevista e conhece, né? Elas exigem um trabalho reflexivo. Pensar, né? Pensar mesmo. Se aprofundar nos questionamentos, nas reflexões, nas indagações, por meio de observação, por meio de conversas, por meio de ações, tá? E não necessariamente a gente vai conseguir capturar a prática aplicando um questionário, mas a gente vai conseguir começar a acessar essas informações quando a gente se debruça sobre esse trabalho reflexivo do dia a dia. É pensar, né? Por que isso? Por que aquilo? É aquele questionar no bom sentido, né, que a gente estava falando no começo. Por que assim? Por que esse rol do cafezinho é assim? Né? Por que essa prática, por que esse momento aqui que a gente está se dirigindo para o almoço, né, a gente tem essas microações? Olhar para elas, refletir sobre elas, tá? E aí, né, é que entra uma forma específica que a gente pode ter para acessar essas práticas, né, que é extremamente relevante, mas que também anda procurando aí o seu espaço, né, no debate sobre organizações, no debate gerencial, no debate sobre administração, né, como é que a gente acessa essas práticas, tá? Então, é aqui que a gente pode ter como uma das formas de entender essas microações a perspectiva histórica, tá? E aí, quando a gente fala de perspectiva histórica, meu Deus, o que isso tem a ver, né? A gente, quando a gente pega o conhecimento do senso comum, tá? A gente é empurrado, né? A gente não é nem levado, a gente é empurrado mesmo, né, a pensar que a administração é o quê? Cuidar de dinheiro. E só, né? E o dinheiro é fundamental, a parte financeira é o que move a administração. Calma. Não é bem por aí, né?
Tenho certeza que vocês tiveram ontem um debate riquíssimo com a Camila, né, sobre a questão das finanças, a nível individual e também a nível organizacional, né? Mas a administração, ela não é sobre lidar com dinheiro. Também. Finanças compõem um recurso importante para o funcionamento de qualquer organização, qualquer uma. Mas administrar não se reduz a pensar sobre ou única e exclusivamente em dinheiro, né? A gente tem vários outros elementos, vários outros aspectos, a gente está falando sobre as práticas, nós temos os indivíduos, o conhecimento, né, as competências, etc, etc. E dessas faces, uma dessas faces, né, um desses elementos é a história organizacional, tá? Toda organização, ela tem uma história, ela tem uma trajetória, ela tem um percurso ao longo do tempo e do espaço, dos espaços que ela ocupou, que dizem que ela é, né? Frequentemente, a gente não escuta falar da história das organizações, exceto quando são grandes corporações, ou então quando a gente vai lá para os relacionamentos com investidores. Os investidores querem saber a história, né? Então, por que a gente discute isso tão pouco? Às vezes na nossa prática acadêmica, às vezes, né, na nossa trajetória curricular, às vezes a gente fala muito pouco sobre a história, só que a perspectiva histórica, ela é fundamental para gerar valor para a organização e para nos ajudar a entender por que hoje as coisas são como são, né? Então, a perspectiva histórica, ela vai nos ajudar a construir uma compreensão sobre as práticas organizacionais, tá? Por meio da história daquela organização, quem ela é, o que que ela fez, o que que ela mostra e o que que ela não mostra, né? Eu consigo entender essas microações no cotidiano, tá? A gente sabe que as organizações que se debruçam, né, sobre esse debate da sua própria história, né, e aqui a gente está falando da história da organização, elas frequentemente escolhem o que elas vão mostrar, e normalmente é a parte de glória e sucesso, e que deu tudo certo, que é maravilhoso, né? E botam ali de lado aquilo que não necessariamente a gente precisa olhar, né? A gente precisa compreender, a gente não tem que mostrar determinadas coisas, a gente mostra o que é bonito, né? O que é bacana, o que é interessante, o que gera valor, tá? Só que a história, né, das organizações, ela esconde, né, por detrás, ela joga luzes ali sobre várias microações que levaram, que permitiram essa organização ser quem ela é, né, hoje. Tá? Então, quando a gente olha para documentos históricos sobre uma organização, né, e principalmente as de médio e grande porte, né, elas costumam guardar documentos, arquivos, materiais que contam essa história, né? Os comportamentos, as práticas, as ações, essas microações do dia de hoje, né, atuais, elas também contam uma história, tá? E essa história, ela gera, ou não, valor. Ela pode gerar competitividade. Eu faço uma provocação a vocês, depois, né, não agora nesse momento, procurem as histórias organizacionais. Se você já ocupa uma posição no mercado de trabalho, procura a história da tua organização. Tá? O que ela é hoje alguma coisa que é fruto de uma trajetória de microações. Então, a partir daí, né, quando a gente acessa essa história, a gente consegue acessar uma parte dessas práticas, tá? E é como eu disse, muitas das vezes, né, esses aspectos, eles são ignorados. Né? Ignorados porque eles são de profundidade tal,
né? Que às vezes a gente olha e o que eu faço com isso? E aqui a gente está tendo a oportunidade de pensar, dá para fazer isso, isso e isso, né? Então, a perspectiva histórica, ela acaba sendo uma lente que permite, né, o acesso a práticas passadas, mas essas práticas passadas, elas explicam práticas atuais, né? Significados, sentidos anteriores que vão sendo modificados no tempo e no espaço dessa organização e que hoje assumem outros significados, né, outros sentidos. Então, organizações, gente, são formadas e formam histórias, né? E acessar essas histórias nos permitem entender um pouco mais sobre as práticas, essas microações. Entender por que esse cotidiano hoje ele é assim, né? Entender por que determinadas ações instrumentais, por que o planejamento é feito dessa forma, né? Por que as tarefas de direção, elas são realizadas dessa maneira? Então, tudo tem uma história por trás. E a história revela as práticas, tá? E nesse movimento, a gente pode descobrir muita coisa relevante, importante, e que vai dar sentido para coisas atuais, para ações, para normas, para regras que são estabelecidas atualmente, certo? Então, história tem muito mais a ver com gestão do que a gente imagina, tá? É importante falar que, na nossa ciência, né, na ciência da administração, quando ela estava tentando se firmar enquanto ciência, né, essa faixa mais funcional, mais positiva da gestão, ela se afastou, né, dessa perspectiva histórica, né, da compreensão dessas narrativas, dessas práticas, desses documentos. Então, hoje a gente vive o historic turn, né, que é essa virada histórica. A gente volta a olhar para a história organizacional, tá? Para entender vários elementos que até então estavam sem explicação, certo? Fazendo uma comparação, assim, bem simplista, porém que pode ser interessante, é meio que você colocar a organização no divã, né? E você proporcionar a ela uma certa sessão de terapia, quando você volta para entender a história, né? Para entender o que faz, o que perdeu sentido, quais são os sentidos e significados que a gente tem agora. E esse movimento nos ajuda, né, a compreender, a acessar, muitas das vezes, as práticas, tá? Então, nesse contexto, esse movimento, ele acaba sendo fundamental. Tão fundamental quanto as nossas ações instrumentais. Porque essa história, essas narrativas e essas práticas, elas estão ali, entranhadas de alguma forma, né, no fazer administrativo. Tá? Então, esse debate, né, que a gente está aqui quase finalizando, né, ele é para chamar mesmo para reflexão, para a gente olhar para a administração com outros olhos, né, entender que ela está presente no mundo, em tudo, em todas as esferas, mas que a gente tem outras lentes para enxergar, que a gente tem outras perspectivas, né? E aí eu deixo a vocês a história como uma oportunidade, né, para entender como a organização ela lida com o seu passado, com as suas práticas, né, passadas, com as suas microações, como essa história, as práticas, as microações, os sentidos, os significados, eles podem ser usados estrategicamente. Como as empresas familiares, que são a esmagadora maioria aqui no nosso contexto empresarial, local, né, elas fazem uso dessas histórias, dessas narrativas, né, para alcançar vantagem competitiva, por que não? Certo? Então, aqui são alguns exemplos que a gente tem
de pesquisas e de possibilidades, né, para discutir, para entender as práticas por meio dessa perspectiva histórica, né? Ou seja, os pesquisadores vêm discutindo, né, vêm cada vez mais angariando mais espaço. Por que a gente vai ficar de fora desse debate? Né? É uma outra forma de discutir e de entender a administração também, tá? Então, as práticas, né, para a gente finalizar, as práticas observadas, né, pela lente histórica, elas nos ajudam a entender o hoje. Ninguém melhor do que o passado e aquilo que era feito, essas microações, né, para entender quem somos hoje, para onde podemos ir, né, qual as perspectivas que nós temos a respeito do futuro competitivo, relacionado ao mercado também, né, mas que é formado, é constituído aí de uma faixa bem relevante, né, de elementos subjetivos que interferem nos elementos instrumentais, né, na nossa ação administrativa. Tá? E aí eu gostaria de finalizar, né, com essa frase do Michel de Certeau, que é um dos principais pesquisadores sobre práticas, né? Ele coloca que as práticas revelam o ordinário no cotidiano. Não o ordinário naquele sentido pejorativo que a gente conhece, né? Mas o ordinário, aquilo que é simples, aquilo que é trivial, mas que é responsável aí por uma parcela imensa do fazer organizacional, do fazer administrativo, tá? Que interfere na ação instrumental e que está ali presente, a gente queira ou não, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso papo, dessa nossa conversa, né? Estamos abertos agora para perguntas, contribuições, certo? É isso. Bom, parabéns, Luma, pela apresentação. É você falando, a gente vai resgatando na memória, né, algumas situações, algumas situações que, de fato, fazem a gente perceber que uma perspectiva, uma forma de olhar para o mundo organizacional que, normalmente, né, a gente não para pensar. Então, quando você está lá na empresa, rotina, liga para um, liga para outro, responde o e-mail, responde o WhatsApp, e você não percebe, né? Porque vou citar um exemplo para vocês, por que algumas pessoas, né, por exemplo, por que aquele seu amigo, que você tem convicção de que ele não é mais competente do que você, ele conseguiu a promoção e você não. Vai ver, essa pessoa observa melhor, né, as práticas organizacionais, ela entende quais são os caminhos que ela precisa percorrer ali dentro daquela trama de ações para alcançar os objetivos dela pessoais, né? Então, às vezes, não é ter um nível de mais tempo de estudo ou mais tempo de experiência, às vezes não é essa a questão, é uma questão relacionada com você parar de vez em quando para tentar compreender o que está acontecendo ao seu redor, né? Tanto na perspectiva material quanto imaterial. Alguém tem alguma pergunta? Ficou com dúvida? Porque, de fato, né, toda a fundamentação da teoria sobre práticas, a fundamentação epistemológica é do pragmatismo, e a Luma tentou traduziu para vocês com bastante simplicidade o que são essas práticas, porque se a gente pega os artigos, os papers, principalmente os teóricos, é bem complicado você entender em uma única leitura, você precisa ler, parar, refletir, enfim, é bem complicado, porque é um conteúdo que vai exigir de você uma paciência, tá? Para entender, para digerir a informação. É uma leitura bem densa, né? Como a gente costuma falar. Mas é importante, né? Porque o nosso papel aqui é desenvolver cérebros, né? Desenvolvendo o cérebro de vocês vão resolver qualquer
diversos problemas no mundo da gestão. Então, aprender um instrumental é ótimo, é excelente, mas o instrumental que você aprende hoje, ele pode não ser útil daqui a 5, 10 anos, já, né, há uma evolução, e se você aprendeu a pensar, você vai entender que aquele instrumental não é mais útil, que outro precisa ser empregado e vai conseguir fazer decidir de forma mais assertiva qual a melhor ferramenta dada aquela situação. Pode Desculpa, falar. Nivan, eu queria só complementar, né, essa tua fala sobre a questão do instrumental e que, de novo, né, não é que a gente vai estudar as práticas, né, e a gente joga fora o instrumental, de forma nenhuma, né, mas a gente entende, a partir das práticas, que existe muito mais do que o instrumental, né, e a nossa proposta aqui é reflexão porque o mercado quer soft skill, né, aquela habilidade que não está só no instrumental, que é a tua capacidade de ser crítico, que é a tua capacidade de pensar sobre esse cotidiano organizacional, né, e aliar isso com o instrumental que você vai aprender, que você vai construir ao longo da tua trajetória profissional, né, então, aqui é uma oportunidade de nós refletirmos sobre aquilo que muitas das vezes não é tão debatido por uma série de questões, é muito denso, né, você colocou muito bem. A gente vai para a literatura e a gente precisa reservar uma quantidade bem importante de tempo, né, para entender aquilo ali, porque o debate, ele é bem aprofundado, né, e aqui eu procurei traduzir realmente de uma forma mais simples, porém não menos relevante, de como é que a gente pode aplicar tudo isso nesse ambiente organizacional que estamos inseridos de alguma forma, né. Então, é fundamental essa discussão. Eu queria, Luma, que você, como nossa programação aqui é científica, pegue alguma das pesquisas em que você aplicou a prática e fala brevemente para os alunos como é que foi essa pesquisa, os resultados principais. O que eu acho interessante desse tipo de pesquisa é porque você chega a conclusões, a resultados inesperados, e por senso comum, como assim, é isso? Né? Acho que se você puder dar exemplo nesse sentido, acho que vai ficar muito claro para eles, como é que a perspectiva prática, né, ela pode trazer como você costuma falar, né, desvelar essas resultados que às vezes você tá ali digamos assim, submergido na cultura organizacional e as pessoas não percebem. Sim, perfeito, exatamente. Eu tenho uma pesquisa, né, foi uma das últimas que foram publicadas no periódico de administração, onde nós estudamos as práticas envolvidas, né, no processo de organização de um evento, né. A gente estudou o processo organizativo de um evento que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que se chama Salão de Abril, né? Luma, aquilo ali é uma organização? É uma organização. Um evento é uma organização também, né? A gente amplia o nosso leque, né, o nosso olhar sobre o que é organização. E nós fomos estudar as práticas que estavam ali envolvidas, né, no processo de organização desse evento, que é um evento muito tradicional, inclusive, né, no âmbito das artes, que é o Salão de Abril, tá? Então, nós nos propusemos a acompanhar, né, foi executado por mim e mais 3 colegas pesquisadoras, né, nós éramos quatro pesquisadoras no total, e nós nos propusemos a acompanhar tanto os processos, né, preparativos ali do evento. Então, nós passamos aí alguns meses em campo, revezando, né, claro, né, já que éramos 4 pesquisadoras, e nós revezamos o acompanhamento ali das ações que culminaram no evento, né? Reuniões, montagens, e nesse processo também fizemos algumas entrevistas com os envolvidos nas etapas de organização, ou seja, a gente pegou inicialmente um processo bem instrumental, né, para fazer um evento, a gente precisa do quê? A gente tem essa etapa, essa etapa, essa etapa, essa etapa. Então, a gente pegou ali um processo bem formal, bem instrumental,
de organização do evento, certo? E a partir daí, nós fomos descobrindo, né, várias microações, tanto acompanhando, como entrevistando e observando, né? Essas foram as nossas técnicas de coleta de dados. A gente começou a observar que nesse processo de organização do evento, a gente tinha várias microações, tá? Que, quando a gente olha para o evento como resultado final, a gente às vezes nem consegue imaginar que ali existiram aquelas práticas. Quais foram as principais? Foram microações de resistência, né? E uma das etapas de organização desse evento, né, foi a questão da dispersão dele na cidade como um todo. Antes ele era organizado somente em um local, de uma forma bem focada, né? Então, dispersar o evento na cidade como um todo, em vários locais, em vários pontos de exposição, revelou aí uma prática de resistência, né? Fazer com que aquele evento, ele resistisse para além de um foco só de exposição, de um foco só de ação. Então, a gente teve uma prática ali de resistência, né? A gente também identificou nesse estudo, né, nessa pesquisa, uma prática, né, narrativa a partir das falas dos envolvidos, né, nessa organização. As suas falas, os seus discursos, né, eles contribuíram, por exemplo, para delimitar quem seriam os autores, né, das obras, dos trabalhos, convocados a participar desse evento, que foi uma edição muito especial que a gente teve na cidade, que a gente teve a oportunidade de estudar. Então, por meio de entrevistas, por meio de observação, né, por meio desse processo de acompanhamento, de shadowing, né, que a gente chama, metodologicamente falando, né, a gente conseguiu evidenciar essas que eu trouxe para vocês como principais, mas tiveram outras, né, também secundárias, que nos ajudaram a entender por que o Salão de Abril, aconteceu da forma que aconteceu, né? Então, o evento em si, ele foi um resultado de um processo instrumental, claro, mas esse processo instrumental, ele estava sustentado por essas microações de resistência, microações narrativas, tá? Então, mostrou, serviu, né, em termos de considerações finais, ele mostrou para a gente como é importante a gente observar aquilo, ou tentar observar, aprender, né, aquilo que está colocado de forma subjetiva, né, aquilo que está colocado de forma subjacente, como a gente gosta de colocar, né, mas que culmina, interfere lá no resultado final. Né? E o evento em si foi maravilhoso, né? A gente acompanhou depois o evento, durante, né? Mas as práticas tiveram um papel extremamente importante para determinar esse resultado final, certo? Depois eu posso deixar aqui para vocês o link do artigo, ele foi um artigo publicado na BAR, né? Brazilian Administration Review, né? Univan, acho que é isso. E para quem quiser acessar, muito bacana a leitura, recomendo, né, quem tiver curiosidade sobre o assunto, eu posso depois deixar o link aqui para vocês. Né? Então, essa é uma das pesquisas, né, que a gente fez. No meu doutorado, eu também trabalhei com essa pesquisa sobre a perspectiva histórica e prática, né, mas aí a gente trouxe outros elementos também, foi uma pesquisa bem densa, né, bem complexa, mas teve um resultado também bem bacana, que foi sobre nossos espaços históricos, né, na cidade, e as práticas que estão ali envolvidas, né, mas aí é assunto para uma próxima oportunidade, para a gente discutir. Tá? Legal, já está se oferecendo, viu, gente? Eu estava dando uma olhada aqui, né, esse Salão de Abril, ele foi lançado em 1943, tá, pessoal? Só para vocês terem, assim, uma noção, né, de por que foi utilizada, primeiro porque, de fato, tem história, né, então, tem coisas ali que revelam
bastante. Coincidentemente, por exemplo, a Unicristos esse ano, em março, completou 70 anos. O Grupo Cristos, né, de 1951, também tem muita história para até interessante dia se houver alguém interessado em fazer pesquisa. É uma excelente Eu acho, oportunidade, né? Fica aí a provocação exatamente. também. O nosso aluno que ele gosta de se apresentar eu fresco com ele, né, na pessoa jurídica, que é o Flávio, que é a JFA Investimentos, ele fez um questionamento aí. Eu leio para ti, tu lê, acho melhor com... Deixa eu ver se eu consigo acessar. Pronto. Perfeito. Tem vários questionamentos aqui, eu vou pegar o primeiro, né, para tentar responder de uma forma concisa, até por conta do nosso tempo, né? Como trabalhar os indivíduos para tomar decisões mais racionais dentro da corporação, né? A gente entende que o processo de tomada de decisão, ele também é um processo extremamente permeado por microações. Essas microações, às vezes, estão embasadas em heurísticas, vieses, história, né? A forma como a decisão é tomada, ela tem um caráter histórico, sim, certo? E uma forma que as organizações podem fomentar, né, a nível individual, uma tomada de decisão racional, porém entendendo que por trás desse racional a gente tem uma robusta história, né, e várias práticas, é difundindo, é não jogando sua história e suas práticas, e daí a necessidade de que se tenha, né, um entendimento sobre isso, não é jogando para dentro de uma gaveta de arquivo, mas é difundindo, né? Uma empresa que procura alinhar muito bem, né, processos mais instrumentais, como o processo decisório, com sua perspectiva histórica, né, e as práticas que estão ali envolvidas, agora não se chama mais, não tem esse nome fantasia, né, se chama de ágil, mas é a Ipioca. A Ipioca, ela faz isso muito bem. Ela mantém sua memória muito viva, né, sua perspectiva, sua história muito viva dentro da organização, tá? Então, eu vejo como uma possibilidade disso mostrar para essas pessoas, né, para esses indivíduos, a nível tático, a nível operacional, que sim, ali há uma história, né? Se debruçar para entender, levar essas pessoas a terem curiosidade de entender, né, essa história. E isso pavimenta, né, esse processo de tomada de decisão mais racional, porém que não ignora essa história, tá? E aí você coloca, o aluno coloca, né, a percepção dos aspectos subjetivos. É uma questão mais intuitiva ou factual? A gente percebe, nossa percepção, ela é construída, né, a partir do sentido que nós damos para as coisas. E a gente dá sentido a partir de um contexto. É a história da calçada, né? Se todo mundo usasse a calçada para tomar sol, que nem a praia, a gente não teria se espantado com um grupo de jovens tomando sol lá na calçada, né? De biquíni, sunga, cadeira de praia e tudo. Então, a nossa percepção, ela é modelada pelo significado que é dado de forma coletiva, pelo sentido que nós atribuímos, certo? Então, ela não é necessariamente uma coisa intuitiva individual, mas ela é uma construção social. Então, para a gente entender a nossa percepção, por que eu entendo esse fato, esse acontecimento dessa forma? A gente tem que obrigatoriamente entender como nós somos ensinados a perceber aquilo ali, né? Que aí passa pelo aspecto de construção social. E sim, a reflexão sobre esses aspectos, ela pode ser feita de uma forma relativamente racional, quando a gente se abre para entender essas construções que modelam a nossa percepção,
e a nossa ação, né, e a nossa prática, tá? Razão e emoção são dois lados da mesma moeda, certo? Então, eu costumo não pensar que sejam coisas conflitantes, mas pelo contrário, são coisas complementares, que andam de mãos dadas. E nesse sentido, né, a compreensão de um lado nos leva à compreensão do outro, em um processo mútuo, tá? Então, eu não acho que pensar de maneira, procurar entender o racional e o emocional, né, e aí não é uma opinião minha, é baseada na literatura, né, vá comprometer aspectos mais instrumentais, como produtividade, certo? Mas, pelo contrário, abre o entendimento daquele sujeito, daquelas pessoas, né, para entender o porquê daquilo, né? Tira a gente de um processo puramente mecânico, automático, e nos abre o entendimento para razões, sentidos, significados. É isso. Bom, gente, então, só um parênteses que eu queria fazer, a gente fez eu orientei um TCC, inclusive a aluna foi da banca, que esse foi o único que eu me atrevi, tá, Luma, a fazer sobre práticas, vou contar a história, né, então a aluna chegou para mim, professor, eu quero fazer um trabalho sobre empreendedorismo, onde ela me contou, não, o campo empírico dela, uma franquia do ramo de alimentos, estava bem conhecida na cidade na época, né, não, tal, aí ela veio conversar comigo, tá bom, vamos fazer. Aí passou uma semana, cadê? Conseguiu falar com a pessoa para, né, lá da empresa? Não deu certo. Passou 2, passou 3, e na quarta semana, ela disse, por que tu tá insistindo tanto em fazer essa pesquisa? E sendo que semestre anterior uma pessoa já havia feito, mais ou menos na mesma linha. Então, eu digo, acho que não vai ser interessante. E aí eu sabia que essa aluna, ela tinha um envolvimento muito forte com quadrilha junina, inclusive sempre era, né, participando de organização, atuando como rainha da quadrilha, há vários anos trabalhando né, participando desse movimento, e eu disse, por que você não faz da quadrilha junina que você atua? Aí ela, e pode, e dá, eu digo, dá, a gente só vai ter que utilizar uma abordagem não tradicional, seria a abordagem de práticas, que é a que mais combina com eventos dessa perspectiva. Aí foi lá e viu o que a gente acabou fazendo, né? E a Luma foi da banca. Então, quem quiser depois consultar, é práticas organizativas de uma quadrilha junina competitiva. Inclusive, o artigo foi publicado na RIGS, né? Desse trabalho, e ela traz uns aspectos bem interessantes, tá? Da quadrilha, por exemplo, no processo de formação da quadrilha aprendizado, os mais antigos ensinam os mais novos. Então, por exemplo, qual o critério para entrar na quadrilha? É só ter vontade de participar. Precisa saber dançar? Não precisava, porque tinha pessoas lá dispostas a ensinar, né? Outra coisa, eles precisavam de recursos, eles tinham gestão financeira, eles precisavam se submeter a editais de captação de recursos da Secretaria de Cultura do Estado, da Prefeitura, faziam atividades paralelas para arrecadar dinheiro, porque tinham que pagar ônibus, etc. E era uma quadrilha focada em participar de competições, então eles tinham também um viés competitivo muito forte. Então, por meio dessas lentes, a gente conseguiu, né, desenvolver essa pesquisa, foi uma pesquisa muito bacana, inclusive, né, o artigo dela foi apresentado no Chile, né, no Eagles, né, que é o Encontro Europeu de Estudos Organizacionais, encontro europeu e latino, né, não sei se é da América do Sul, nem lembro mais, acho que não é latino-americano. Isso. Encontro europeu e latino-americano de estudos organizacionais, então bem interessante mesmo, por isso que é importante a gente também, né, ter contato e conhecer
algumas perspectivas que muitas vezes acabam deixando de ser discutidas, porque, de fato, as pessoas que trabalham com isso no Brasil é um número muito reduzido, muito restrito de pessoas. Mas é importante para a gente abrir o olhar para outras, a gente utilizar outras lentes, e a gente passa a ver fenômenos que nós vemos de uma forma com um outro sentido, com outro significado. Então, gente, é isso. Luma, quer fazer uma palavrinha final para fechar? Só agradecer novamente, né, o convite, Eurivan, é sempre um prazer estar trazendo, né, esse debate, essas provocações, que, como você disse, fogem do trivial, né, daquele consenso, do senso comum, que é gestão. Uma quadrilha junina, né, é uma organização? É uma organização, né? Então, a gente pode estar fazendo esse tipo de associação, de debate, de provocação. Vou até deixar aqui no chat o link desse artigo, né, do TCC da Karine, que foi, assim, fantástico, ficou publicado também no periódico, tá? Quem tiver curiosidade e quiser dar uma lida depois, ficou muito legal, tá? E aí, ampliar os nossos olhos, né, o nosso olhar, a reflexão sobre a nossa ação administrativa, né, e provocar mesmo, né, provocar a curiosidade, instigar, né, para que vocês possam trilhar o próprio caminho profissional, acadêmico, considerando também essa perspectiva. É isso. Luma, 100 palavras para agradecer, viu? Muito obrigado. Imagina, precisando, a gente está aqui. Tá Tchau, certo, pessoal. viu? Sim, Tchau, 19 horas, né? Nós vamos fechar com chave de ouro com a professora Daphne Oliveira, com o tema Pilar Social, a dimensão invisível das cadeias de suprimentos sustentáveis. Ok? Não percam, gente, a pesquisa da Daphne é sensacional, viu? Vai ser muito bom. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Não tem mais apresentação de artigos, tá, Edson? Foi só até ontem. Hoje, finish. Só apresentação de pessoas muito competentes.